Uma pesquisa feita em 5 países da América Latina mostra que o Brasil aparece na última posição quando o assunto é educação sexual. Mas por quê? E o que é preciso ser feito para mudar esse quadro? Esse é o ponto de partida do fórum de hoje. O estudo que mede o acesso das mulheres a métodos contraceptivos concluiu que o Brasil tem a menor pontuação. O Chile também tem nota baixa, mas maior que a do Brasil. México e Colômbia estão na faixa média-baixa, segundo o levantamento. E a melhor colocada é a Argentina. Os pesquisadores disseram que os 5 países reconhecem a importância de incluir a educação sexual nos currículos escolares, mas concordam que ainda há um longo caminho a percorrer. Especificamente sobre o Brasil, a pontuação é baixa porque a educação integral em sexualidade nas escolas é sugerida e não obrigatória. Para falar sobre o assunto, estão aqui a médica Natália Barros Lopes, especialista em adolescência e sexualidade humana, e também o professor de Direito da Criança e do Adolescente, Marlon Barreto. Bom, muito obrigado pela presença dos dois aqui no fórum. Eu já começo direto aqui na primeira pergunta. O Brasil tem essa nota baixa, ficou com essa nota baixa na avaliação desse instituto porque a gente não tem educação sexual como uma disciplina nas nossas escolas. Você concorda com isso, Natália? Esse é o problema? Talvez seja um dos fatores, né? Até um fator bastante agravante, né? Que isso nos traz essa nota baixa, como você está exemplificando. O ser humano, ele é bastante complexo. E desde a tenra infância, a primeira infância, se faz necessário alguns ensinamentos. E um deles é que a família participe da vida desse ser humano. Eu acredito muito nisso, né? Na família, na presença dos pais ou dos responsáveis por aquela criança, com vários ensinamentos e dentre eles limites e normas de conduta. E a educação sexual não foge disso. Ela é uma educação como outra qualquer, porque a sexualidade envolve você conhecer o próprio corpo. O que você é, o que você sente, o que você pretende fazer e como você pode lidar com as consequências de tudo isso. Então, eu acredito que a educação sexual tem que fazer parte da educação como um todo do ser humano, desde o princípio do entendimento daquela criança. E você, Marlon, o que você acha? Eu acho que ele transcende essa questão exclusivamente familiar. Eu acho que ele tem que ser visto de uma maneira social, cultural e também ser transmitido nos meios em que a gente convive. Claro que a família é o ponto de partida, é o lugar onde nós vamos ter o contato mais pessoal ou mais direto, mas eu acho que temas como esse, eles vão passar pela nossa relação social e transcendem a necessidade de uma educação exclusivamente familiar. Quando a gente fala em educação sexual, em nota baixa, nesse caso do Brasil, nós somos o 5º lugar em 5 países pesquisados, e você falava que ter uma disciplina obrigatória nas escolas é um dos pontos. Doutora Natália, que outros pontos, por que a gente está atrasado? Eu acredito muito que tem que se colocar a educação sexual na comunidade. Porque muitas vezes os pais não estão preparados para falar sobre isso e passam essa função, delegam essa função à escola, que por sua vez também não tem o conhecimento adequado, porque esse professor que recebe essa criança com a dúvida, às vezes ele não foi preparado para aquela resposta e pior ainda, muitas das vezes ele carrega tabus com ele que o impedem de lidar com aquela situação. Aí é uma situação constrangedora e tudo que constrange é mais fácil o quê? Você fugir. Então, eu acredito que, assim, a educação como um todo do ser humano, ela envolve a educação sexual no quesito que trabalha-se isso na comunidade, com os pais que querem discutir o assunto, com os responsáveis por essa criança, com professores que querem se especializar, né? E até nós mesmos da saúde, que somos procurados quando acontece algo a mais, nós também temos uma função de participar desse ensinamento da criança, para que na adolescência, vida adulta, ela esteja preparada para lidar com N situações da própria sexualidade. A Natália reforçava aqui esse papel do professor. Marlon, nossos professores estão preparados para isso? Eu acho que não, por uma série de fatores.
O primeiro deles é que o conteúdo de orientação sexual, como alguns outros conteúdos que são permeados na sociedade, ele não faz parte daquele conteúdo da base curricular obrigatória, da base nacional curricular. Ele é o que a lei chama de temas transversais. São conteúdos que têm uma característica de interdisciplinariedade. Eu não vou falar disso só numa matéria ou numa disciplina exclusivamente voltada para isso. Muitas vezes, quando eu vou fazer uma dissertação em língua portuguesa, eu posso tratar do problema da gravidez infanto-juvenil ou tratar de outros problemas relacionados a isso, tanto quanto nós temos outros temas da mesma natureza. Prevenção ao uso de drogas, a questão da segurança, direitos de cidadania, direito do consumidor, o próprio direito da criança e do adolescente. São temáticas que são inseridas em todas as disciplinas. E os professores deveriam estar preparados, capacitados para abordar, tanto quanto a sua disciplina específica, a discussão sobre esses temas. Por exemplo, relacionado, por exemplo, a direito do consumidor. Um professor de matemática tem muito conteúdo que poderia ser abordado sob a ótica do direito do consumidor, tratando isso de uma forma com naturalidade, como um tema próprio da sociedade. Numa matéria como biologia ou na discussão de produção de texto e redação, nós podemos trabalhar temas como os da orientação sexual permeados no conteúdo formal da base curricular obrigatória. A gente ouviu também a presidente da ONG Reprolatina, a chilena Margarita Dias. Ela faz também uma avaliação e aponta que um dos grandes problemas no Brasil em relação à educação sexual é o abismo, nas palavras dela, entre teoria e prática. Veja só. Eu poderia dizer que há um abismo entre o que acontece, o que está escrito em todos os documentos e leis na teoria e o que acontece na prática. Todos eles com um foco bem claro de incorporar a educação sexual nas escolas para prevenir gravidez, para prevenir discriminação, para prevenir violência, para prevenir uma série de questões. Mas quando a gente vê na prática, tem esforços ou alguns projetos muito pontuais, mas quando você vê, eles podem até estar dentro de um plano e na prática ele não se faz. É isso, Natália? É esse abismo mesmo? Talvez. Eu acho que nós não podemos pontuar ou até culpar um ou outro que não participou dessa orientação. Por exemplo, o professor não falou sobre isso na sala de aula. Muitas vezes não houve nem clima, vamos dizer assim, para colocar um determinado assunto numa sala de aula. Você fala da sexualidade de formas diferentes, dependendo da etapa que a criança está vivendo. Então, muito relacionado à faixa etária. Então, até a abordagem do tema e a fala, as palavras com que se usa tem que ser diferente, porque o entendimento dela é diferente. Em várias situações, uma criança de 8 anos, ela pode perguntar a você se beijo engravida. E um menino que está, vamos supor, na 8ª série, que ele já tem um pouco mais de idade, ele sabe que isso não acontece, mas ele quer saber como é que coloca uma camisinha, por exemplo. E quem está no ensino médio já sabe tudo, muito mais do que a gente. Então, cabe a nós dizer a ele assim, se você sabe tudo, preocupe-se com você e com o seu corpo e tenha cuidado com quem você está se relacionando. Então, o professor, ele tem que ter muito jogo de cintura para isso e ainda enfrentar algum tabu que aquela família, o pai ou a mãe, por exemplo, o responsável, traga até ele. Tem que haver todo um aparato para que esse professor possa trabalhar com isso, sob o consentimento dos pais, sobre a orientação aos pais de como abordar isso dentro de casa e deixar que se estenda à escola e, óbvio, no campo jurídico, trabalhar muito mais a proteção dessas crianças e adolescentes no quesito sexualidade. Por quê? Cabe a mim aqui, como profissional de saúde, colocar que a gravidez na adolescência, no nosso país, está se tornando uma epidemia. As regiões Norte e Nordeste têm níveis altíssimos de gravidez na adolescência. E isso não é preocupante? Não pode ser tratado na educação sexual?
E quando você fala isso, você passou por várias idades ali. O menino que está ali no ensino fundamental, o médio, o adolescente mais velho, que sabe já tudo. Quando que deve começar e onde? 4, 5 anos de idade, eles percebem, por exemplo, que os órgãos genitais são diferentes. A sexualidade do ser humano tem que ser tratada de forma natural. Tem que haver uma resposta que seja compreendida pela criança naquele momento que ela está. Então, as crianças se descobrem e elas perguntam para quem? Para quem convive com elas. Eu vou perguntar para quem vai tirar a minha dúvida. Então, se você mantém um vínculo de afetividade com o seu filho, a sua filha, e você é capaz de conversar com naturalidade, as coisas vão acontecendo no momento certo e você vai estar preparado para responder. Alguns especialistas, Marlon, dizem que há uma lacuna na legislação, que a gente não tem legislação. Esse é o ponto? O que você acha? Eu acho que esse é um dos pontos. Quando a LDB fala no artigo 26 dela sobre temas transversais, e depois lá no parágrafo 7º ela diz que esses temas vão ser inseridos no conteúdo curricular, ele, além de não definir quais temas, ele não trabalha nem conteúdo nem abrangência. Aí o MEC tem uma diretriz baseada num outro documento do MEC, em que ele vai tentar delimitar de certa forma essa abrangência e esse conteúdo. E a gente esbarra num outro problema que é cultural e histórico do nosso país. Uma parte muito significativa da nossa educação está baseada em estabelecimentos confessionais. O Supremo já decidiu que as escolas confessionais têm o direito, têm a capacidade de manter a sua crença originária, manter a sua base doutrinária, desde que ele obedeça a parte da regra obrigatória curricular. Então, nós temos uma série de problemas que esbarram em preceitos que a escola tem em razão da sua matriz confessional. Isso às vezes gera, por exemplo, barreira para discussão, não a barreira no sentido do tabu ou do preconceito, mas a barreira em razão da crença doutrinária daquele grupo confessional sobre problema de contracepção e planejamento familiar, ou a questão da homoafetividade ou outros assuntos que vão encontrar uma limitação nessa relação. Quando o pai escolhe uma escola que tem, vamos colocar aqui entre aspas, sem nenhuma valoração, princípios próprios, e que na maioria das vezes ele se identifica com aqueles princípios, ele sabe ou ele pretende que a educação do seu filho seja direcionada ou condensada para aqueles preceitos. E o próprio Supremo Tribunal Federal já disse que determinados preceitos podem e devem ser preservados dentro do limite que não comprometa a formação curricular obrigatória desse aluno. Vou pedir um tempinho aqui para os dois, porque o fórum faz uma rápida pausa, mas volta num minutinho, hein? O tema aqui hoje é educação sexual. Até já. O Fórum está de volta e o assunto aqui hoje é educação sexual. A gente conversava bastante sobre o tema aqui no primeiro bloco, mas não falou sobre exemplos, bons exemplos. Natália, você tem, né? Tenho sim, tenho um ótimo exemplo e sou bastante orgulhosa disso porque aconteceu dentro da minha casa. O meu filho de 16 anos, que está atualmente no ensino médio, teve aula de educação sexual quando tinha 8 anos. E foi adotado um livro pela professora e na atual série que ele se encontrava, que terceira ou quarta série do ensino fundamental, era a própria tia que dava a aula, né, sob supervisão da coordenadora pedagógica, claro. E ela abordou um livro, e o livro era muito interessante porque ele colocava, além do conhecimento, assim, ampassando os órgãos genitais, né, sem aprofundamento de funções, fisiologia, enfim, mas colocava também palavras usadas no dia a dia, como, por exemplo, eu estou com tesão.
E eu lembro muito bem de um dia a gente estudando para a provinha, ele falando assim: mãe, mas se perguntar o que é tesão, eu vou desenhar um tesão bem grande? Vamos no livro olhar o que está dizendo o que é tesão. E o livro colocava um T bem grande e dizia assim: é como você sente uma coisa tão gostosa que parece muito grande. E você vai sentir isso quando você for adulto. Essa naturalidade é importante? Eu acho que é muito importante a conjunção de vários elementos do que a doutora Natália colocou. A gente passa por toda uma contextualização. A escola se preocupou em preparar previamente esse conteúdo, a professora foi capacitada e tinha tanto o conhecimento quanto o material próprio para essa abordagem, a família foi convidada a ter a participação ativa no desenvolvimento dessa problemática, o aluno recebeu o conteúdo apropriado para o seu desenvolvimento, a professora era a mesma professora, dentro de todo o contexto, tinha aulinha de matemática, de ciências, de línguas e tal, e também essa de educação sexual. Quer dizer, quando a gente reúne e conjuga todos esses fatores, a gente percebe que o assunto é trabalhado de uma maneira natural, educativa e ao mesmo tempo lúdica, e a abordagem do conteúdo é extremamente apropriado para o grau de desenvolvimento deles, como o ECA mesmo determina, que a gente deve observar a condição peculiar da criança e do adolescente e oferecer a eles tanto a estrutura social quanto educacional apropriada para a sua idade, para o seu desenvolvimento. A gente ouviu mais uma vez a Margarita, que mandou aqui pela internet para a gente o depoimento dela, e ela também aponta soluções. Vamos ver. Seria incorporar a discussão do que significa educação integral em sexualidade amplamente na sociedade, nas universidades, nas escolas, com os professores, com as famílias e com os próprios jovens. A Margarita fala aí principalmente de jovens, que eles têm que ser ouvidos. Você também fala isso, né, Natália? Sim. O adolescente é um ser humano que ele acredita que ele sabe tudo. E que quanto mais idade você tem, menos você vai ajudá-lo, não é? Porque você está em outra fase da vida. Então, a partir do momento que eu sei tudo, eu não preciso discutir nada com ninguém. No máximo, eu vou escutar alguém da minha idade, da minha faixa etária, que está muito mais inteirado do assunto. Nessa abordagem, a gente pode aproveitar o que eles trazem de conflito, né? Então, assim, se eu não gosto de usar preservativo, porque eu acho que nada vai acontecer comigo, é a hora da gente mostrar que ninguém é super-homem ou Mulher Maravilha. Nessa situação específica da educação sexual, o aprendizado é riquíssimo quando você trabalha escutando os próprios alunos, escutando o seu filho, escutando o seu sobrinho. O seu contato começa desde pequeno, querendo saber qual é o dia a dia de quem vive com você. Assim como você se interessa em saber do seu parceiro, procure saber da sua criança. Então, essa proximidade vai fazer com que no futuro, na adolescência, é um período bastante delicado, o que aquele jovem está pensando, e escutá-lo é primordial. Voltando a falar sobre educação sexual como matéria, como disciplina, a gente tem aqui uma nota do MEC. O MEC, o Ministério da Educação, diz o seguinte: a inclusão ou exclusão de uma disciplina no currículo escolar cabe ao Congresso e não ao MEC. Como é que você recebe uma nota dessa? É por aí ou não, Marlon? Eu acho que não. Eu acho que, primeiro porque a própria LDB prevê que quem tem esse poder, essa condição de trabalhar conteúdos e disciplinas na base curricular, é o Conselho Nacional de Educação, que é um órgão do Poder Executivo ligado ao próprio MEC. E que essa aprovação pelo Conselho só depende de uma homologação, de uma deliberação do ministro da Educação. Mas ainda que a gente pensasse que tivesse que passar pelo Congresso Nacional, quando a gente tem conteúdos desse tipo ou como esse, normalmente o Congresso Nacional baseia os seus projetos em notas técnicas do próprio Ministério. Quer dizer, o Ministério que dá todo o fundamento ou o embasamento técnico necessário para o Congresso avaliar se deve ou não
incluir. Mas eu não vejo previsão legal específica ou necessidade legal específica, porque a própria LDB diz que o Conselho Nacional de Educação teria poder para isso. Algumas escolas têm educação sexual, mas essas escolas separam meninos e meninas. Homens e mulheres convivem desde o início da humanidade. Não há por que você falar sobre sexualidade separando meninos e meninas. Até, na minha opinião, que nem se faça esse tipo de educação sexual. Outro ponto, Marlon, a gente pode separar, diferenciar um estilo em escola pública e outro em escola privada? Como eu falei, vai depender do tipo de conteúdo que nós formos trabalhar. O conteúdo da questão educacional, como a doutora falou, seja ele social ou fisiológico, eu acho que uma base mínima desse conteúdo pode ser aplicável a qualquer escola. Eventualmente, com alguns conteúdos específicos de ordem muito relativa, nós vamos encontrar algumas barreiras dentro, como a gente falou, da base doutrinária, principalmente das escolas confessionais. E aí nós precisamos achar uma outra forma, uma outra solução, porque, como a doutora falou desde o começo, esse não é um tema que vai ser discutido exclusivamente dentro da escola. E nós podemos criar outros mecanismos sociais que atendam essas necessidades. Por exemplo, a gente vê nos programas de saúde que, pela impressão que a gente tem, o nosso programa contraceptivo, o programa de planejamento familiar, ele se resume basicamente, ou quase que exclusivamente, a uma distribuição de preservativos sem nenhuma preparação ou sem nenhuma conscientização de todo o contexto que isso envolve. Tem campanhas para determinados momentos ou para determinadas relações e a gente simplesmente acha que resolve ou que faz a solução com isso, entregando o mecanismo contraceptivo. O jovem cria relações, valores, padrões, princípios muito diferentes e muito próprios do seu estilo de vida e de convivência. E nem sempre nós pensamos ou estamos preparados para atender isso da forma como nós acreditamos. E é por isso que é tão importante ouvir e atender às necessidades dele, porque principalmente quando a gente fala em jovens que são restritos ou convivem em comunidades muito fechadas ou muito próprias, sui generis, eles criam os seus seu palavreado, seu comportamento, que são valores muito próprios, muito peculiares. E a gente tem que estar atento a isso para poder atingir essa abordagem sem, como a doutora falou, a imposição de tabus ou de planos pré-existentes. Outra dúvida, como é que a gente complementa, como é que pai complementa professor e vice-versa? Como é que é feita essa relação? Natália? Eu acredito que os pais têm que entender que a escola é uma continuidade do lar. Se eu acredito que a escola do meu filho vai dar uma sequência nos princípios que eu estou querendo passar a ele, então deve existir uma harmonia entre o que se pensa. Então, muitas vezes, o que o professor coloca na sala de aula e é levado para casa, principalmente por crianças pequenas, que é o que leva a tia falou, é lei, e eu levo para casa e discuto em casa com os meus pais, que estão disponíveis para escutá-lo. Isso tem que haver um entendimento dos pais que aquele professor ou professora está trabalhando um conteúdo, é dentro de um contexto que ele está colocando, não é um ponto específico. Então, se ele trabalha a educação sexual dentro de uma lição de matemática, literatura, português, ciências, e é um pouco conflitante do que eu penso dentro da minha família, eu me dirijo até a escola e converso sobre aquilo. E se a postura da escola é tão diferente do meu lar, eu vou procurar uma escola que se adeque ao que eu estou pensando e não bater de frente com esse professor. Então, eu acredito na continuidade, não só a escola, mas a religião, o esporte, não é? Então, casa,
fé, estudo, trabalhar o corpo, né, se exercitar, né, bons amigos. Eu, como pai, mãe responsável da minha criança, eu tenho que saber com quem que ela se relaciona. Ok, Natália, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Fórum. Eu que agradeço. Marlon, muitíssimo obrigado também pela sua disposição de participar aqui do programa. Foi um prazer. Eu que agradeço. Bom, obrigado também a você que nos acompanhou aqui hoje. O Fórum fica por aqui, mas para rever este e outros programas, acesse aí tvjustiça.jus.br ou mande um e-mail para a gente, fórum@stf.jus.br. E até semana que vem. Tchau.